O Pedrinho Matador é considerado o maior assassino em série do Brasil. E ele afirma que já tirou a vida de mais de 100 pessoas. Tô fazendo um bem pra sociedade, eu acho. Tô matando meus inimigos e tô gente matando crianças, matando pai de família por causa de um tênis. Essa pessoa merece viver? Fala pra mim. Merece. Na manhã de 5 de março de 2023, Pedrinho foi assassinado a tiros na frente da casa onde morava, em Mogi das Cruzes, na região da Grande São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, o serial killer também foi degolado. No entanto, até a publicação desse vídeo, a polícia ainda não encontrou os assassinos. Mas essa é apenas uma das controvérsias que compõem a vida deste que ficou conhecido como o brasileiro mais letal da história. Fique com a gente para saber tudo sobre a vida de Pedrinho Matador. Pedro Rodrigues Filho, que ficou conhecido mais tarde como Pedrinho Matador, teve uma vida repleta de violência. O que começou quando ainda estava no ventre da mãe. Depois de uma série de espancamentos que ela sofreu do marido, mesmo grávida, Pedrinho nasceu com uma fratura no crânio, em uma fazenda em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais, no dia 17 de junho de 1954. O pai, Pedro Rodrigues, era lavrador à época. Ele sempre bateu na companheira e quando o filho nasceu, passou a bater nele também. Mas a violência não acaba por aí. Na rua eu nunca matei gente com faca, só com espingarda, com revólver, né? Na cadeia só com faca. Pedrinho conviveu desde cedo com a morte. Aos 9 anos ajudava o avô em um matadouro de bois em Varginha, também no sul de Minas. No local, os animais eram abatidos e esquartejados. Depois de matar os bois, Pedrinho e o avô tinham o costume de consumir o sangue dos bovinos. Não demorou muito para ele fazer sua primeira vítima. Em 1968, na cidade de Alfenas, o pai de Pedrinho foi demitido por suspeita de roubar mantimentos da despensa de uma escola pública onde era vigia noturno. Como vingança, o adolescente de 14 anos pegou uma espingarda e executou a tiros o vice-prefeito da cidade, que teria sido o responsável direto pela demissão do pai. No mês seguinte, quando soube que outro vigia da escola era suspeito de ser o verdadeiro ladrão, Pedrinho também o matou a tiros. Para não ser preso, fugiu para a casa dos padrinhos, em uma favela de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Foi então que ele passou a conviver com traficantes de drogas locais e entrar nos conflitos das gangues que tentavam conquistar territórios. Pedrinho Matador afirma ter cometido diversos assassinatos nessa época, que nunca foram esclarecidos. Até hoje, a polícia e a justiça sabem de 71 execuções cometidas por ele, mas ele garante que esse número passa dos 100. Foi no meio do crime que Pedrinho conheceu uma viúva traficante, que tinha o apelido de Botinha. Ao lado dela, ele seguiu com as atividades do tráfico e matou 3 ex-comparsas de gangue. A mulher acabou morta em uma ação da polícia, mas Pedro conseguiu fugir. Já com fama de matador entre os traficantes, ele conquistou funcionários e abriu a sua própria boca de fumo na capital de São Paulo. Quando isso aconteceu, Pedrinho ainda era menor de idade. Com 17 anos, ele conheceu Maria Aparecida Olímpia. A mulher, ele declarou ser o grande amor de sua vida. Maria chegou a engravidar, mas não chegou a dar à luz. Um traficante rival, chamado de China, matou os membros da gangue de Pedrinho Matador. Ele não foi encontrado, mas ao retornar para sua casa, encontrou a companheira morta e jurou vingança. Passado alguns dias, ele e seus comparsas invadiram a cerimônia de casamento onde China e sua gangue estavam e abriram fogo contra os convidados. Pedro matou China com um tiro de espingarda no peito. Outros 6 membros da gangue rival foram mortos e 16 pessoas feridas a tiros conseguiram escapar. Felizmente, eles sobreviveram. Pedrinho buscou abrigo na casa de parentes até que o tempo tirasse o foco desse massacre. Mas o ímpeto matador não parou. Na mesma casa da família, Pedro tinha uma prima grávida, cujo pai do bebê não queria assumir o filho e nem se casar com ela. Pedrinho ficou furioso e novamente sua reação foi matar. Com uma espingarda, ele tirou a vida do pai do bebê da prima. Em 1973, ainda com 17 anos, o serial killer cometeu o seu assassinato mais perturbador. Ele soube da morte de sua mãe pelo próprio pai, que confessou ter golpeado a mulher 21 vezes com uma faca. Ele também tentou tirar a vida de seus outros filhos, mas eles conseguiram fugir para a casa de vizinhos. Pedrinho visitou o pai na delegacia.
Não se sabe como, mas ele entrou com um facão. Na hora que eu cheguei, ele falou, você tá certo, meu filho. E eu não quis saber, eu tava rápido, com a polícia vindo já, né? Me deram uma parte de coronhada, eu dando facada e tomando coronhada. Você olhou fixamente para ele? Olhei, lógico, caiu na minha frente. E desferiu 22 golpes no próprio. Então, ele arrancou seu coração, mastigou e cuspiu um pedaço, fugindo em seguida. Ele deu 21 facadas na minha mãe, eu dei 22 nele, porque eu tive que cortar o bico do coração dele, porque foi vingança, né? Assim que completou 18 anos, Pedro foi preso, no dia 24 de maio de 1973. O cárcere, no entanto, não impediu que ele cometesse mais assassinatos. Na verdade, o serial killer tirou mais 47 vidas no período em que esteve atrás das grades. É verdade que você assassinou 47 pessoas dentro da cadeia? O que eu me lembro foi que eu comecei a contar, né? Que eu parei, não sei quando, depois eu perdi a conta. Nem todos foram confirmados e, em alguns casos, segundo a polícia, outras pessoas aparecem como assassinos confessos. Dessas vítimas, Pedro afirma ter matado 11 logo no primeiro ano de prisão. Pedro falava com orgulho dos assassinatos que cometeu. Entre as mortes dentro da prisão, ele relatou ter decapitado um detento por não gostar dele e 2 companheiros de cela, um deles por roncar demais. Outro, chamado Raimundão, conhecido por extorquir outros presos, foi esfaqueado por Pedrinho e teve seu corpo atirado no poço do elevador da instituição prisional. Em uma das ocasiões, 5 presos tentaram emboscar Pedrinho, que revidou, matando 3 deles e afugentando os outros 2. Na década de 1990, Pedrinho foi transferido para o presídio de Taubaté devido aos conflitos com outros presos. Então, ele passou a ficar em uma cela isolada, onde permaneceu até 2002. Pedrinho Matador foi solto em 2018, já com 68 anos. Ele vivia entre as cidades da Baixada Santista, em São Paulo, mas tinha como endereço certo para as visitas a casa dos tios e primos, em Mogi das Cruzes. O lugar era humilde, com barracos e casas pequenas em vielas que pareciam um labirinto. Foi para lá que ele fugiu depois de iniciar sua carreira de assassinatos, no sul de Minas Gerais. E foi justamente nessa cidade da Grande São Paulo, em frente à casa dos tios, na rua José Rodrigues da Costa, no bairro Ponte Grande, que o maior assassino em série brasileiro encerrou sua história. De acordo com a investigação, Pedrinho passeava com a prima de 23 anos e a filha dela pela calçada quando perceberam que um Volkswagen Gol preto com placa de São Paulo deu pelo menos 3 voltas no quarteirão. Desse veículo saíram 3 homens com máscaras de palhaço do personagem das histórias em quadrinhos Coringa, já gritando para a mulher e a criança entrarem para dentro da residência. Era pouco antes das 10 da manhã, em um domingo, quando os primos e tios de Pedro ouviram do interior da casa tiros na rua. Ao saírem do imóvel, viram Pedrinho estirado no passeio, com pelo menos 5 ferimentos de disparos de arma de fogo e o pescoço degolado por um corte profundo, provavelmente feito por faca. Ninguém ainda foi preso pelo homicídio. O carro preto foi encontrado 1,5 km adiante, abandonado com um garrafão vazio em seu interior. Testemunhas relatam que seus ocupantes trocaram o veículo e fugiram em um outro carro de cor branca. O caso foi registrado como homicídio qualificado e localização à apreensão de veículo e segue em investigação. Se você quiser ouvir mais histórias como essa, o Pedrinho Matador aparece em outro conteúdo do canal. Aproveite para dar play agora e conhecer outros assassinos em série famosos pelo mundo. Antes de ir embora, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima!